Todos falaram bem. A galera... O Cambota contou aquela história... Qual? Que tava seus pais na gravação do sim, Comedy sim. Central. E você desesperado, o programa pra começar, desesperado, chamando ele. E ele falou, o que foi? Eu vou gravar aqui. Cambota Não, tem que falar com você, Cal. E era... Conta a história aí, da sua versão. Ele perdeu a prelação, né? O Cambota perdeu a prelação. A gente tava gravando, já era um Culpa do Cabral na estrada, então era ali depois da quarta temporada. Deixa um pouquinho mais perto. Mais perto? É. Era Culpa do Cabral na estrada e a gente tava gravando, não lembro aonde. E aí, daqui a pouquinho, foi na mesma época que surgiu o Rafael veio apresentar o MC Saudoso pra nós, que ele tava com essa ideia. Foi nessa viagem aí. Aí eu lembro que eu tava em Porto Alegre e eu falei assim, meu pai vai estar na plateia, pra não dar uma saia justa de ficar falando sobre drogas meu pai não gosta, tá ligado? Sempre fica me dando uns conselhos, filho, não precisa fazer, isso aí atrapalha da carreira, sempre dá esse conselho de pai, né? É. E aí eu falei, gente, não fala, só não puxa esse papo com meu pai, falei pra todo mundo, tá? Fala qualquer coisa, vamos falar com Cambota, falar com Cambota. E aí começou, não sei o que aconteceu, esquecemos, começou o programa, todo mundo sabendo, menos ele. Menos o Cambota, e eu também esqueci, então estamos fazendo o programa, vamos conversar com a plateia. Daí eu já tinha falado pro meu pai falar uma coisa, que ele sempre disse, que era que eu sou a foda mais cara que ele deu na vida. Tá. E ele sempre falou isso, e eu disse, pai, fala isso no lar. Daí meu pai falou, foi uma graça tremenda, todo mundo riu pra caralho, foi uma porrada. E aí ele perguntou, e sobre maconha? Eu disse, não, por quê? E daí eu não conseguia dar um sinal, tá ligado? Que eu tava com o zap no truco. Eu não conseguia, mano. E daí eu fazia com um ponto. E tá ao vivo ali, né? A gente tá gravando, talvez tire, mas... A preocupação não é se vai ao ar ou não, porque eu sei que a equipe vai lá e tira se precisar. Senão, como tirou essa parte, se eu não me engano. Porque fica desagradável. Então a gente tem uma equipe muito bacana, que fica sempre atenta ao que pro programa ter qualidade. Só que aí, irmão, o problema era lá, a situação lá que tava acontecendo, entendeu? E foi muito. A galera rindo. E eu fazendo, Cambota, e todo mundo meio tentando dar uns toques, ninguém conseguia, e aí uma hora o Cambota percebeu, tá ligado? Assim, mas demorou. Demorou uns 30 segundos, tá ligado? Então 30 segundos é um monte. É muito tempo, e ele mudou de assunto. E eu, Cambota, que vacilo. Teve uma hora que eu cheguei a falar, não, sabe, sorrindo assim, não precisa falar. E ele não entendia, mano. Ele ficou constrangido depois. Mas seus pais sabem faz tempo, né? Eles sabem. Boa pergunta. Não sei, acho que a minha mãe... Eu sempre tem o lance de sair do armário, que nem... Da maconha? Tem? Tem o lance de sair do armário da maconha. Eu acho que Tem um nome pra isso? Não tem. Sair do... sair do armário também. Sair da fumaça, mas é sair do armário canábico aí. E o problema é que a geração... Eu tava pensando nisso vindo pra cá. Porque eu tenho amigos que os pais fumam também, entendeu? Aí é mais fácil, né? Eu tenho amigos que os pais... É mais fácil. Só que a geração dos pais de amigos que fumam, que é aquela galera que tem uns 50 anos a 60 e poucos anos, que foi lá pra trás... Eles não são declarados que fumantes, mesmo fumando. Os pais deles, que são vivos ainda, por exemplo, o pai do Digo, um amigo meu, o pai dele, o Sapato, que a gente chama de Sapatão, fuma. Mas o vô do Digo, o pai do Sapatão, não sabe que o pai dele fuma, tá ligado? Então ele, jantar de Natal, ele foi pra casa do pai do avô, e aí não sei o que, jantou, tava com baseado no bolso, foi fumar na casa do velho de 83, porque o velho de 83 não pode imaginar que o filhotinho dele tá perdendo o futuro, né? Um cara de 60 e poucos anos. E aí eu nunca gostei, nunca achei isso muito justo, sacou? Tá ruim aí, o que é? Não, é o meu. É? Opa, aí pegou, aí ficou. Eu nunca achei isso muito legal, sabe? Assim, de a pessoa ficar... Porque a pessoa tá pagando as contas dela, sabe? Por que ela tem que ficar se escondendo de uma coisa que ela faz que era pra não dar problema, a não ser pra ela. Se é pra dar algum... Se desse algum problema... Era pra ser uma coisa totalmente individual. Não é por causa das leis, da sociedade, da proibição e do que se gera com isso. Então, sempre me incomodou isso, da galera ser... Os meus amigos sempre foram muito mais maconheiros que eu, quando eu morava em Esteio. Eu tenho muito amigo maconheiro lá. E a galera... Esteio colado... É em Porto Alegre, a 20 minutos de Porto Alegre. Seus amigos fumavam? Meus amigos sempre foram bem mais maconheiros que eu, assim. Eu entrei depois, ele dava umas bicadas, mas não era muito a minha, assim. Quando eu tinha uns 28, que eu comecei a fumar, mas posso dizer que já fumava. E aí, quando eu tava com uns 30, 31, eu vim pra cá, morar pra São Paulo e tudo mais, mas eu já fumava há muito tempo, há muitos anos. Só que eu pegar direitinho, fumando assim, agora eu tô fumando toda semana, eu fumo
3 vezes, né? Ah, Foi tá. com uns 28, 29. Mas seus pais souberam quando? Depois que eu comecei a soltar no stand-up mesmo. Ah, é? Porque daí a minha mãe já sabia que eu tinha experimentado, porque eu sempre tive um diálogo mais aberto com ela. Não, ficava escandalizada, mas eu gostava de contar. Meu pai, eu sempre achava que ele tinha uma preocupação muito grande por conta de problemas na família. Então eu achava que até eu quebrar essa muralha de explicar sobre a coisa, ele acreditar nisso, entender os argumentos, é uma situação que demora tempo, né? Assim, é uma coisa, a mentalidade às vezes está enraizada que aquilo é ruim, droga é ruim, sabe? E não todas as outras camadas que esse assunto permeia esse assunto que precisa ser pensado. Então fica difícil. Então daí eu cheguei numa época que eu tava com o primeiro especial, eu queria botar piada de maconha, porque eu fumava, eu já era bem conhecido entre a gente, assim, de fumar aqui em São Paulo. Você acha que foi o primeiro cara da maconha, assim, assumidamente, entre o pessoal do stand-up, não foi? Eu acho que assim, na trajetória dos maconheiros, a gente teve o Rabin, que foi um cara que se falava-se sempre que ele fumava. Eu não lembro do texto dele sobre maconha. Eu acho que ele tinha piadas, mas ele não era um cara completamente da bandeira. Era isso, mas ele era o lesado, o chapado, ele tinha essa persona por um tempo. Exatamente. Com certeza ele foi pioneiro nisso. Aí depois eu lembro que, pela questão sobre legalização e sobre ainda falar de maconha, o Gabi também entrou depois de uma época falando e teve isso. Mas foi depois de você ou mesmo? Foi antes. E aí daí todo mundo se encontrando sempre, eu vendo, eu disse, eu quero começar a falar, por que eu não tô falando disso? Achei que podia ser difícil tratar com a plateia e a galera não gostar. Mas você tinha um pouco de medo de perder um pouco de público ou não? Não, eu tinha medo de eu não ter habilidade suficiente para tratar o tema, isso. É diferente no palco. É diferente de perder, não perder, nunca foi minha preocupação. Falar sobre aborto, falar sobre política. É uma dificuldade que tem. Assuntos mais difíceis, você tem que ter uma técnica melhor, né? Eu não tinha essa técnica no início, irmão. Daí vou começar a tentar, já tava uns anos fazendo. Aí comecei a me soltar, as coisas sempre foram assim, eu escolhia assuntos, escolhia coisas que eu tenho que trabalhar na minha comédia, naquela temporada, naquele tempo que eu tô fazendo, pra dizer, agora eu quero melhorar em acting. Daí eu ficava um tempo treinando isso, e nessa época eu tava quero começar a falar de maconha, porque é um assunto mais delicado. E o meu jeito de falar na época foi fazendo... no texto que tem no primeiro especial, eu não me lembro para contar aqui, mas é essa que eu falo de ir para Amsterdã, que até eu tô com a camiseta aqui, falo de ter ido e tal. Aí tem uma hora que botei minha mãe na história, como se a minha mãe também fumasse, assim, ela falava alguma coisa, ela fica... lembrei da piada. É que toda vez que você fala para alguém que tá chapado, o que foi que tu falou? O cara chapado fala, o que foi que eu falei? E ele não consegue lembrar o que foi que ele falou. Eu falei... Mas vamos um pouquinho para trás, porque o cara fica... Ele é pego Você dá uma. Eu não me lembro. Eu não lembro também como você preparava. Né? Mas tinha essa parada, e aí depois tinha um negócio da minha mãe que eu falava, minha mãe jogou uma maconha minha que ela encontrou um baseado quando eu era adolescente. Eu inventei essa história, nunca aconteceu isso, mas baseado não sei o quê. E eu falei, mãe, o que foi que tu fez? Ela falou, o que foi que eu fiz? E ela faz a mesma coisa, era isso, né? A volta era essa, um callbackzinho. Nossa, como faz anos que eu não faço isso, né? Faz 6 anos que eu não faço isso. E essa história de Amsterdã é muito bom. Você tinha uma piada, você manteve ela? Mantive. Você foi pra Amsterdã e tinha 2 coisas lá. Só tem barco e maconha. Você não gosta de barco? Eu não sou muito fã. Era bicicleta, né? Era bicicleta, não sou muito fã de bicicleta, então fui focado. E aí eu botei uma piada que a minha mãe parecia uma maconheira, que a gente sabe lá em casa que não é, pra despistar um pouco desse assunto até lá na minha casa, pra não ficar falando tanto, sabe? Dando tanto esclarecimento sobre isso. Aí depois que eu comecei quando eu comecei com o segundo especial, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, o primeiro é o da Turma do Fundo desde 81. Aí, que tinha essas piadas da minha mãe. No segundo, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, eu queria falar mais de maconha mesmo, assim, de um jeito um pouco mais claro. Até porque eu queria usar o estilo, eu queria desenvolver um pouco da técnica do chapado, que eu acho que é essa técnica... Então, é isso que eu percebi. A sua persona também, ela caminhou junto com você assumindo que fumava. Foi. Porque parece que isso te dava a liberdade de poder ser mais lesado no palco.